Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Pedra Viva pela Conecta TV. Chegou em minhas mãos recentemente um belíssimo e importante texto escrito pelo professor Maurício Aquino, que esteve na 41ª Assembleia das Igrejas Particulares em Aparecida. Lá ele teve a oportunidade de acompanhar as reflexões do padre Vânio da Silva, da Arquidiocese de Florianópolis. O título é As 8 Casas de Maria Santíssima, aprofundando os sentidos da comunidade casa. As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019 a 2023, aquele documento 109 da CNBB, tem por referência a imagem da casa como modelo para a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Sendo Maria Santíssima mãe e primeira discípula do Senhor Jesus, a proposta do texto é meditar e refletir sobre os significados associados às 8 casas pelas quais passou a bem-aventurada Virgem Maria, procurando nesse percurso aprofundar alguns sentidos bíblicos, teológicos e pastorais relacionados à comunidade casa. Mas antes de passar pelas casas, Maria se fez casa, dispôs-se a ser ela mesma a casa do Senhor. Maria fez do seu ventre uma casa para Jesus, acolhendo o Senhor em seu interior. O próprio alfabeto hebraico associa casa, ao ser escrita, a grafia da palavra casa tem uma forma semelhante, que escrito em hebraico é beit, ela tem uma forma semelhante à de um útero. Esse sentido primordial na sabedoria judaica nos indica que a casa é lugar de geração da vida, lugar cuja existência se realiza pela vida das pessoas. Com esse pressuposto, vamos acompanhar Maria Santíssima então por 8 casas, considerando também o sentido simbólico do número 8, que significa ressurreição, início de um novo tempo, plenitude. 8 casas por onde passou Maria Santíssima. A primeira casa por onde ela passou foi a casa chamada Casa dos Começos, a casa de Maria em Nazaré. Encontramos lá no capítulo 1 de Lucas. Uma casa situada na periferia geográfica, social, política, econômica e cultural, tanto do Império da cultura de Israel, como também do Império Romano. Casa de uma mulher simples. Foi nessa casa da periferia que Deus escolheu a mãe de Jesus Cristo, Salvador e Redentor da humanidade. Isto porque Deus viu nessa casa periférica pessoas cheias de fé, esperança e caridade. Nesse sentido, a casa onde Deus se manifesta deve ser um lugar de simplicidade, repleta de confiança, humildade e esperançosa disponibilidade amorosa para servir a Deus e fazer o bem a todos. A segunda casa por onde passou Maria foi a casa de Zacarias e Isabel, a casa da visitação. Lucas capítulo 1.
Maria foi levar Jesus e servir na casa de Isabel. Ao se encontrarem, já na chegada de Maria, elas trocaram palavras de bênção que ressoaram por toda a casa. Palavras que expressaram o querigma, isto é, o anúncio do amor de Deus que salva toda a humanidade. Nesse sentido, a casa deve ser lugar de recíproca ajuda e palavras de bênção, bendizer a Deus e aos irmãos e irmãs, que expressam então um sentimento interior e a vivência daquilo que anuncia. Deus nos ama, está conosco e vem nos salvar, trazer-nos o bem. A terceira casa por onde passou Maria foi a casa de José. Casa de acompanhamento e discernimento espiritual. Encontramos lá em Mateus capítulo 1. Ao saber da gravidez de Maria, José se encheu de dúvidas. Não queria que nada de mal acontecesse a Maria, mas não queria permanecer com ela, porque não acreditava que o filho que trazia em seu ventre fosse obra do Espírito Santo. Então, enquanto José dormia, Deus enviou um anjo para estar com ele, para consolá-lo e orientá-lo na angústia da dúvida. E o anjo acompanhou José no discernimento espiritual. José então se abriu às luzes e aos apelos do anjo e reconsiderou a decisão inicial. Discerniu que Maria não estava mentindo, que o menino em seu ventre foi gerado por obra do Espírito Santo e decidiu então casar-se com ela. Nesse sentido, a casa deve ser lugar de acompanhamento e direção espiritual às pessoas cheias de dúvida sobre como discernir o que vem e o que não vem de Deus, para decidirem sobre o rumo a tomar em suas vidas. A quarta casa por onde passou Maria foi a casa de Belém, Mateus capítulo 2. A palavra Belém significa casa de pão. E isso nos recorda a centralidade do pão, do alimento, da refeição na vida da família, da comunidade. Fraterno é quem toma o pão em comum. A refeição é comunhão de alimentos que tecem laços que unem as pessoas na mesa e também na vida. A refeição social daqueles que não habitam naquela casa, então a refeição social é sempre antecedida por um convite, pelo convite. Nesse sentido, a casa que é lugar de refeição deve ser também lugar de convite para a refeição, de convite às pessoas afastadas da comunidade para estarem juntas na refeição. Convidar e acolher. A quinta casa por onde passou Maria foi a casa da vida oculta de Jesus até os seus 30 anos. Lucas capítulo 2. Nessa casa viveram juntos Jesus, Maria e José, que faleceu antes de Jesus iniciar o seu ministério público. Tempo então de convivência, de partilha, de alegrias e dores. Nesse sentido, a casa deve ser lugar de formação afetiva, espiritual, intelectual, humana. É lugar para aprender a viver juntos na pluralidade, conviver experimentando alegrias, dores, angústias e esperanças em Deus. A sexta casa por onde passou Maria foi a casa de Caná, a casa das bodas e do vinho. João capítulo 2. Nessa casa, Maria fez-se presença sensível às necessidades dos noivos e daqueles convidados, confiante plenamente
na ação de Jesus. Nesse sentido, a casa deve ser um lugar de sensibilidade às necessidades das pessoas, também daquelas que estão mais próximas, dos familiares. Na comunidade, podemos pensar nas pessoas que são as lideranças de pastorais, grupos, movimentos, associações. A elas não se deve dar apenas o pão do trabalho, mas também o vinho do cuidado, da atenção, do reconhecimento e da gratidão. A casa deve ser lugar de retiros espirituais, de formação pastoral, de confraternização. Cabe então à comunidade casa providenciar o vinho da atenção, do afeto, da formação e da espiritualidade. A 7ª casa por onde passou Maria foi a casa do discípulo amado, a casa de São João Evangelista, capítulo 19 do Evangelho de João. João, o discípulo amado, acolheu Maria a pedido do seu mestre Jesus quando estava na cruz. Viúva de José e em luto pelo seu filho Jesus, na carência e na dor, Maria é acolhida na casa de João. Nesse sentido, a casa deve ser lugar de proteção, de cuidado, de amor, principalmente por quem encontra-se desamparado e no sofrimento. Comunidade que, como João, traz Maria para dentro de casa, reconhecendo em sua presença, amando do Senhor, que confirma a comunidade casa como lugar da família de Deus. Comunidade comprometida com a doutrina social da Igreja, ao encaminhar ações de pastoral social, de comunhão e solidariedade com os irmãos e as irmãs em risco, dor e solidão. Por último, a 8ª casa, a casa por onde passou Maria, chamada a casa do vento e do fogo, a casa do cenáculo. Atos capítulo 1, onde aconteceu o Pentecostes e que inspirou, Pentecostes esses que inspirou quem estava presente a falar a partir do seu idioma, da sua própria língua, para diversos povos que entenderiam o anúncio sobre Jesus Cristo em suas próprias línguas. Um só Senhor e um só povo de Deus, na pluralidade dos modos e das formas sociais, políticas e também culturais. Comunhão na diversidade, obra do Espírito Santo. Nesse sentido, a casa deve ser, então, lugar de pluralidade, de diversidade com comunhão. Na unidade, mas não na uniformidade, que significa uma única forma. Em cada comunidade casa, ou na articulação entre elas, por exemplo, entre as paróquias e no interior de cada paróquia, devem existir vocações e ações em harmonia com a pluralidade da sociedade, com a diversidade das pessoas que buscam a comunidade. Diferentes modos e formas para diferentes pessoas e suas necessidades, com ações pastorais suscitadas pelo Espírito Santo em clima de oração e motivadas a sair ao mundo plural e diverso para anunciar Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda, pedimos que o Senhor nos conceda, internauta, a graça da conversão pessoal e comunitária em vista da construção de comunidades eclesiais missionárias, comprometidas com a vida das pessoas, sensíveis às necessidades humanas, reconhecidas pelos valores da simplicidade e da humildade, marcadas pela reciprocidade e pelo bem-dizer, ambientadas para convidar e acolher, dispostas a conviver fraternalmente, solidariamente com os que sofrem,
interiorizadas na oração em comum e impulsionadas a partir de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo para anunciar Jesus, caminho, verdade e vida. Paramos um instante para um breve intervalo, retornamos em instantes. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. E retornamos, caro internauta, depois desse breve intervalo. Falávamos antes do break sobre as 8 casas de Maria, as 8 casas por onde passou Maria Santíssima e o significado de cada um desses momentos na vida de Nossa Senhora, na vida de cada um de nós consequentemente. Mas antes, lá no início, antes de refletirmos sobre as 8 casas, nós devemos nos lembrar, dissemos isso no início, que Maria se fez casa, fez de seu corpo, do seu ventre, casa onde o Verbo de Deus se fez carne. Penso que diante dessa proximidade que estamos agora do Natal, já em meio ao tempo do Advento, que é um tempo de espera e de preparação, nós podemos encaminhar o final dessa nossa reflexão, essa segunda parte da nossa reflexão, a esse mistério da encarnação de Jesus Cristo. Na ladainha de Nossa Senhora, nós encontramos os títulos Casa de Ouro e Arca da Aliança. Antes vamos fazer um parênteses. O que são ladainhas? São preces estruturadas na forma de invocações curtas a Deus, a Jesus Cristo, a Virgem Maria, aos santos, sempre recitados por uma pessoa e respondidas por um grupo de fiéis. Então, na ladainha de Nossa Senhora, nós a encontramos ela enaltecida com o título de Casa de Ouro. Nossa Senhora, Casa de Ouro. Vamos ao Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 6, nós encontramos a descrição da construção do templo no reinado de Salomão. Depois de concluídas as obras do templo, Salomão mandou que trouxessem a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes
saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor. E Salomão disse: edifiquei uma casa para vós, um lugar onde habitareis para sempre. Fazendo então um paralelo do Antigo Testamento com o Novo Testamento, lemos então que Salomão construiu um magnífico templo para que fosse a casa de Deus. Toda a descrição no capítulo 6, nós vemos que ele foi feito todo de pedras lavradas, revestidas de cedro, né, que é uma madeira nobre, com ornatos de ouro. Era uma construção verdadeiramente imponente. O santuário, que fica lá no interior do templo, também era coberto de ouro. Tudo isso está descrito no primeiro livro de Reis, capítulo 6. No Novo Testamento, em Lucas 1, nós vemos a anunciação do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma jovem virgem, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo lhe disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria, então, mesmo antes dos seus 5, nós conhecemos a história, conhecemos essa passagem do Evangelho muito bem, mesmo antes de ter dito sim, o anjo já havia lhe dito: ave cheia de graça. Então, antes mesmo de ter dado a sua concordância, Maria já é a casa preparada para receber o Senhor. E temos aqui um dogma, isto é, um ponto fundamental e indiscutível da doutrina católica, que afirma que, desde o primeiro instante de sua existência, a Virgem Maria foi preservada por Deus da falta de graça santificante que aflige a humanidade, porque ela estava cheia da graça divina. Essa graça que nós só recebemos a partir do batismo, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja Católica também professa que a Virgem Maria viveu uma vida completamente livre do pecado. Voltemos a Salomão. Salomão construiu uma casa para Deus, e esta seria a casa de Deus no meio dos homens. Vamos lembrar como está no texto: edifiquei uma casa para vós, um lugar onde habitareis para sempre. Porém, Isaías, mais de 700 anos antes da vinda de Jesus e uns 300 anos depois de Davi, profetizou. Isaías capítulo 7. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Esta será a casa de Deus, a casa de ouro. Voltamos lá na ladainha de Nossa Senhora, casa de ouro. Maria, mãe de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Retornemos à anunciação. O anjo disse-lhe: eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Lembremos que Davi foi o pai de Salomão, que foi quem construiu o templo. No Salmo 88, nós lemos: concluí uma aliança com o meu eleito, liguei-me por juramento a Davi, meu servo. Conservarei tua linhagem para sempre, manterei teu trono em todas as gerações. Então, em Maria se cumpre a promessa. Ela é a casa de ouro onde Deus irá habitar. Faltava apenas o sim de Maria. E ela pergunta: como se fará isso, pois não conheço o homem? Ao que o anjo lhe responde: o Espírito Santo descerá sobre ti,
e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ao que Maria lhe diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este é o sim de Maria. A partir deste sim, em seu corpo, casa de ouro, encontra-se a Arca da Aliança, sacrário onde habita Deus. Se no Antigo Testamento a Arca da Aliança tinha depositada em seu interior as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, dados por Deus, no ventre de Maria estava alojado em seu próprio corpo humano o próprio Deus. Além das tábuas, tinham sido guardadas na Arca da Aliança o cajado de Arão e um vaso contendo maná. A arca tem esse nome, a Arca da Aliança, porque as 3 peças representavam a aliança de Deus com o povo judeu. As tábuas da lei, a vara de Arão, que de um dia para o outro floresceu encostada em uma parede talvez, e produziu amêndoas lá dentro do tabernáculo. Então, milagrosamente, aquela vara floresceu, sem estar ligada a raiz alguma, floresceu e deu um alimento, deu amêndoas, flores e amêndoas. E o maná, que era aquela substância miraculosa, milagrosa que Deus fazia cair sobre o acampamento dos israelitas durante aqueles 40 anos de caminhada no deserto, na peregrinação do deserto. No ventre de Maria, a Arca da Aliança, está lá Jesus, que nos dá um novo mandamento. Não são os 10 mandamentos, o novo mandamento que Jesus nos dá: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. No ventre de Maria está Jesus, ele que terá o cajado do pastor. Ele é o bom pastor, mas que não é apenas uma vara, mas um cetro, que é emblema da autoridade real e divina. No ventre de Maria está Jesus, corpo e sangue, Eucaristia, alimento espiritual para toda a nossa vida. Nossa Senhora, internauta, é a Arca da Aliança. Por isso que lá no início da reflexão, antes de refletirmos sobre as 8 casas de Maria, é mister, é imperioso que nos lembremos que a Mãe de Jesus, Mãe de Deus e nossa, seja lembrada como casa de Deus, casa de ouro, Arca da Aliança, nesse riquíssimo tempo do Advento, ao final do qual comemoraremos o Natal do Senhor. Curvemo-nos com humildade e o coração contrito diante do menino Deus que nasceu para a nossa salvação. Mas alguns dias depois, na 8ª, depois no primeiro dia do ano civil, a Santa Liturgia nos proporciona a solenidade de Maria Theotokos, Maria, Mãe de Deus, Maria, Casa de Ouro, Arca da Aliança. Que ela nos abençoe e nos proteja em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.